Você vai pegar essas Bíblias que tem por aí, vermelhas, até o fundo da alma, né? Aquelas Bíblias comunistas, relativistas. Isso é realmente maquiavélico, isso é satânico. O amor é uma palavra hoje vendida nas mãos de pessoas que não prestam, vendidas nas mãos de mercadores de péssima estirpe, de péssima índole, tão transformado como tantas palavras que nós acabamos de ouvir aqui. E dessa forma, o amor a Deus se perde, o amor que Deus tem por nós, o amor que é um sentimento mais profundo que existe no mundo, se perde em mil significados que a cultura nos trouxe, a infeliz cultura desse mundo, que nós poderíamos dizer que com certeza do século XIX para cá é uma verdadeira tragédia. Mas eu estou me lembrando aqui que Santa Teresa d'Ávila, ela já criticava a cultura da época dela, ela que lia os romances, né, de cavalaria quando era moça, ainda não era religiosa, se arrependeu profundamente depois e disse às pessoas, recomendou tanto que não lessem mais porque aquilo fazia mal ao espírito. E nós estamos falando de Santa Teresa d'Ávila lá atrás, séculos atrás. E eu estou falando aqui do século XIX, tão perto de nós, aonde começa realmente maciçamente uma mudança trágica nas palavras e no sentido das palavras. Eles então, dessa forma, se não podem mudar o Evangelho, se não podem mudar as Sagradas Escrituras, muitas eles mudaram. Muitas palavras da Sagrada Escritura foram mudadas, muitas frases foram tiradas, frases deformadas, frases fora de contexto, frases divididas, onde uma parte ficou, outra parte sumiu. Eles chegaram, inclusive, a tirar palavras do contexto e, inclusive, frases, tirar a frase do final e coloca no meio, para perder bem o sentido realmente de quem fosse estudar a Escritura. Mas algumas coisas não foi possível eles tirarem, algumas coisas não foi possível que eles mudassem. E então, o que eles fizeram? Mudaram o sentido, para que você, ouvindo a palavra amor, o que será que soa amor para a maior parte das pessoas hoje, para esses jovens? O que será que soa amor? Quando se fala amor, soa o que? Sexo, depravação, soa essas paixões terríveis, e paixão é outra dessas palavras, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente fala paixão, o jovem mais, menos avisado, mais desavisado, pode entender justamente que o Senhor estava apaixonado por alguma mulher. Então, é o que eu falo, é de tal forma que eles fazem para que a gente ouvindo não entenda o verdadeiro significado. Isso é realmente maquiavélico, isso é satânico, isso é pérfido e cruel, para que as pessoas realmente se percam de Deus, mesmo aquelas que, como nós, querem realmente estudar o Evangelho, querem estudar as Escrituras. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ver o seguinte: você vai pegar essas Bíblias que tem por aí, vermelhas, até o fundo da alma, né? Aquelas Bíblias comunistas, relativistas, com tudo mudado. E não, você não pode se guiar por elas. E até aí é fácil. Se você enxerga isso, você joga fora o livro, você queima para não passar para outra pessoa, porque se aquilo não é bom para você, não é bom para mais ninguém, você queima e pronto, você elimina o seu problema. E compra, por exemplo, a Bíblia do século XVIII e vai estudar a Bíblia do século XVIII, que é fiel à Vulgata, tudo bem. Fiel lá à obra de São Jerônimo, que reuniu os escritos de todos os apóstolos, reuniu ali os escritos do Antigo Testamento e montou a Bíblia, tá certo. Só que aí vai chegar uma hora que você vai ler algumas palavras e você vai continuar com problema de entendimento. Por quê? Porque a sua mentalidade está poluída com o modernismo, com o relativismo, com essa mentalidade comunista que a gente, na verdade, não percebe. E aí eu vou usar uma frase que se fala por aí, que é uma frase muito pertinente agora, nisso que eu estou falando. Você vai precisar questionar tudo. Se você começou questionando o Evangelho, começou questionando a edição da Bíblia que você tinha na sua casa, parabéns, meio caminho andado. Agora você precisa se questionar. Porque quando você ler a Bíblia do século XVIII e começar a não entender o sentido das coisas,
Começar a entender as palavras como se dá o sentido hoje e não o sentido que Deus dá, porque o sentido que vale é o de Deus, não do diabo. E o sentido do diabo é o sentido que o mundo dá. Então está na hora de você se questionar. E aí você precisa entender, eu conheci um bispo, velhinho já, o senhor, e ele falou assim, algumas vezes ele falava na homilia a seguinte frase: a gente sempre vai pela cabeça de alguém, então vamos pela cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria dizer para você o seguinte: as coisas que nós sabemos, nós aprendemos de alguém, porque ninguém nasce sabendo. As coisas que nós pensamos, nós também fomos influenciados pelo meio que estava em volta de nós. Desde criança, os pais, os mais velhos em volta, a escola depois, na sequência. Depois, se você gostava de ler, essa parte cultural toda, né? Gostava de pesquisar. Se você não gostava, tem a televisão com as suas novelas, enfim, a parte cultural deles também, para deturpar a nossa mentalidade. Não fosse televisão, se nós não tivéssemos nos últimos 100 anos nem cinema, nem rádio, nem televisão, nosso mundo seria com certeza muito diferente e diferente para melhor. Então, aí a gente precisa questionar, de onde vêm essas ideias que eu tenho? Precisamos estudar a palavra de Deus e quando a gente começar a ver que a gente não está entendendo aquelas palavras corretamente, nós precisamos nos questionar. Quanto de você absorveu valores do mundo errados frente aos olhos de Deus? Qual o percentual da gente, né? É vermelho só os pés, vamos fazer uma graduação, né? Já está vermelho até o joelho, tem gente que está vermelho até o último fio de cabelo, cheio de comunismo, até o último fiozinho de cabelo, já até se afogou, né? E sem querer, você pode não estar percebendo, mas isso pode estar acontecendo. Se questione muito, se questione sempre. Vamos questionar tudo que nós aprendemos, inclusive na falsa igreja. É importante que você questione tudo que você sabe, para que você então possa checar isso, colocar isso junto, né? Bater, conferir com as Escrituras e ver se você está entendendo realmente o que o Senhor está falando. Se trastejar, se a gente não pode fazer uma leitura dessa aqui que o ouvido trasteja, fica dissonante, então o problema não está na leitura, está em nós. Você está entendendo isso? Se você não está entendendo as palavras como Deus falou, então o problema não está na Escritura. O problema está em nós que estamos aí justamente com vários óculos, um na frente do outro, um vermelho, um cinza, um roxo, sei lá que tanta cor, e a gente já não consegue mais entender e ver com os óculos, que nem o meu aqui. É de grau, mas é transparente, né? Você já não consegue mais enxergar com clareza o que o Senhor criou, o que o Senhor disse. E sim, a gente fica sendo poluído por esse tipo de cultura. Então, finalizando, concluindo essa primeira parte, vamos questionar tudo que nós aprendemos. De onde veio, quem foi que te ensinou, como assim? Né? Não existe fonte fidedigna, não existe fonte mais confiável do que a Bíblia. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição da nossa igreja e o Sagrado Magistério da nossa igreja de 2000 anos, é aí que você tem que se amparar. O que está lá é verdadeiro, é o que é ensinamento de nosso Senhor, ensinamento de Deus. O que não está lá, questione. E o que está lá que você está entendendo errado, olha, o Senhor não ensina errado. Então fala, opa, tem um problema aqui. Acho que eu não estou entendendo que Deus jamais falaria isso daqui. Então, se está na Bíblia do século XVIII, está na Vulgata verdadeira, na Vulgata original, é verdade, é aquilo que foi dito. Eu estou entendendo, puxa, mas isso aqui está esquisito? Então, esquisito não é o que está escrito lá, é o que eu estou entendendo. É o sentido que eu estou dando, que o meu cérebro já está montando ali, já está adaptando, já está colocando assim... Vamos dizer bem claramente, sujeira onde não existe, colocando aí significados errados, equivocados, podres muitas vezes onde não tem, tá bom? Então é isso, gente, é um trabalho de limpeza. Você vai ter que se encontrar com você mesmo. E quando você se aprofundar no seu coração, tirar todo o lixo que colocaram no seu coração e na sua mente, quando você realmente fizer uma grande limpeza, não vai ser fácil. Muitas ideias que você acha que são suas, não são suas, foram plantadas aí. Você vai descobrir isso. Peça que o Espírito Santo te ajude, seu anjo da guarda também. Depois disso, então, você vai encontrar no fundo do seu coração aquele que sempre esteve lá e que você estava perdido dele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.